Sobre a limpeza de fígado vesícula, eu queria deixar registrado a minha opinião e a minha experiência até aqui. É uma das técnicas naturais que eu mais usei ao longo da minha pequena experiência com terapias naturais. Uns 6 anos eu devo ter usado umas poucas centenas de pacientes. Eu atesto o resultado dela, ela tem um resultado bom. Como médico em Santa Catarina, a fila de espera, por exemplo, para cirurgia de vesícula, a não ser que tivesse critérios de urgência, de colangite, de estase, de fluxo biliar, de infecção, que são critérios de gravidade, no qual você encaminha o paciente para emergência no hospital e ele é operado de urgência, a não ser que tenha esses critérios, o que são a extrema minoria do caso, a fila de espera, na época em que eu trabalhei lá, era em torno de 3 meses. Em 3 meses, quando você faz o diagnóstico da doença, mais 3 meses, teria-se oportunidade de aplicar o protocolo da limpeza de vesícula em torno de ao menos 4 vezes com o paciente, potencialmente 5. Para que tenhamos bons resultados, o protocolo deve ser aplicado cerca de 6 vezes. Mais 4 vezes tu já tem um resultado bem satisfatório. Eu não usei o protocolo a ponto de fazer sempre recomendando que se usasse na lua nova, como alguns protocolos recomendam. Eu não achava essa influência tão predominante assim, embora alguns pacientes o fizeram. Eu atesto a eficácia do protocolo, primeiramente na redução das cólicas biliares. Ele é tremendo para isso. A não ser que nós estejamos falando do uso do protocolo de um paciente inicialmente assintomático, sem sintomas. Se o paciente sem sintomas usar o protocolo, a tendência é ele ter cólicas biliares. Em raros casos ele não tem. Até porque o protocolo ele age, inclusive, na causa dos cálculos biliares, que é o erro alimentar e que é a desmotilidade, a dispepsia, o baixo fluxo biliar. Do débito biliar, a ponto de formar mais cristais e de, pela estase do fluxo biliar, pela baixa movimentação do fluxo biliar, ocorrer a precipitação desses cristais, com a maior concentração deles e, por sua vez, a formação de cristais maiores. Isso me pareceu bem claro ao acompanhar esses pacientes. Também está registrado em alguns trabalhos fragmentação desses cálculos, dessa litíase biliar. E se o cálculo se fragmenta, ele pode ser quebrado. Isso é uma das coisas que me levou a acreditar que o protocolo seria útil. Então, eu passei a utilizar o protocolo como de minha primeira escolha por uns 2, 3 anos. Atualmente, eu não o uso mais como minha primeira escolha. Parte desse motivo ao qual eu estou fazendo esse relato. Então, atesto sim, ainda atestava no passado e continuo testando a eficácia dele para essas coisas que ele disse. Reduzir as cólicas biliares, frequência e intensidade delas, desde que o paciente faça o protocolo corretamente. Estou chamando aqui de protocolo o preparo, o ao menos 7 dias de preparo, usando muita maçã, 3 a 4 maçãs ao dia, ou em forma de suco, ou comendo essa maçã. A dieta, no qual ela é isenta de conteúdos de origem animal, não interessa quais, seja proteína animal, seja gordura animal, interessa se é leite, queijo, ovos, laticínios, se é carne, peixe, frango, isenta de proteína de origem animal, de proteína e gordura de origem animal, isenta de estimulantes, então isenta de café, isenta de chocolate, isento de doces, 7 dias sem essas coisas. No 8º dia, a pessoa faria, após o almoço, um jejum de cerca de 24 horas. Não jantaria, não faria o de jejum no dia seguinte e viria a comer apenas no almoço do 8º dia. E às 18 horas do 7º dia às 20 horas do 7º, não é isso mesmo, é às 18 e às 20 horas, os 2 horários. Às 18 e às 20 horas do 7º dia, a pessoa estaria ingerindo uma colher de sopa de sal amargo, sulfato de magnésio diluído em água. A mesma coisa nas 6 horas do 8º dia e a mesma coisa nas 8 horas da manhã do 8º dia. Estaria ingerindo água com sal amargo. Por volta das 10 horas da noite, quando o indivíduo iria dormir, já sentado na cama, sem mais nada para fazer, ele vai tomar meio copo de azeite de oliva e meio copo de suco puro de limão.
sem diluir, sem nada, direto, toma, bebe. Deita, coloca calor sobre a região do fígado, calor local, uma bolsa de água quente, por exemplo, ou uma água na garrafa, ela não pode colocar em cima, fica ali cerca de 2 horas, se dormir, dormiu, tá? E vai-se embora. No dia seguinte vem a diarreia e ele elimina. Isso eu chamo de protocolo, tá? Para deixar bem claro, caso alguém não o conheça, ou para saber que tipo de protocolo que eu estou falando. Sim, existem várias variantes desse protocolo. Aí inclui chás, uns inclui questão de chá de repolho, ou inclui questão da lua nova, existem várias variantes desse protocolo. O que eu estou chamando de protocolo mínimo é isso aí que eu te coloquei. Já usei também algumas variantes, já tive experiência com isso, tá? Mas o protocolo mínimo, eu estou lhe dizendo isso, tá? Para deixar claro também. Então esse protocolo, ele é efetivo, como já disse, para reduzir a frequência e a intensidade das cólicas biliares. Usei esse protocolo como primeira escolha em várias situações, como já disse, e não o uso mais. Tá? Também vou tentar justificar aqui nesse testemunho isso. Então ele é eficiente para isso, para reduzir as cólicas biliares, volto a dizer, a não ser que estamos falando de um achado, o paciente está assintomático, fez um ultrassom por algum motivo e achou lá cálculo. Não comece esse protocolo, porque ele vai desencadear a cólica. Tá? Vamos tratar aí a gênese, vamos tratar o erro alimentar e vamos melhorar o fluxo biliar, a desmotilidade, a dispepsia, que vai corrigir isso aí tudo e resolve. Que é atualmente a minha primeira escolha. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o paciente, ele tinha, em termos de 3 meses até a cirurgia, ele fazia esse protocolo. A esmagadora maioria dos meus pacientes saíam da fila da cirurgia, desistiam, não iam fazer cirurgia. Por isso que eu atesto a melhora deles. Eu era o único médico numa cidade de 3.400 habitantes, 49% da população consultava exclusivamente comigo e o restante consultava comigo e outras pessoas, ou não precisava de consulta médica. Eram os dados que a gente tinha lá no levantamento que nós fizemos na época. Então me dá uma segurança de te dizer algumas coisas que eu estou dizendo. Eu trabalhei na cidade de Ibicaré durante 7 anos, tá? Fui médico de satélite da família de Ibicaré, eu sou médico de família e comunidade, essa é a minha especialidade médica, tá? E ali eu presenciei essa oportunidade. É uma população com alto consumo de gordura animal, há um grau de obesos bem grande lá, obeso e sobrepeso bem grande, e existe isso claramente lá. É uma cidade que fica a 14 quilômetros de Treze Itinhas, sede do laticínio Tirol, o maior laticínio do país, cerca de 50 quilômetros da sede da Perdigão, 70 quilômetros da sede da Sadia, se eu não confundir as duas ali, mas é próximo ali. Então, a economia do município é basicamente agropecuária, essencialmente criação de porco, aves e suínos. Então, tem acesso bastante a queijo, leite, ovos e carne. Gordura animal, proteína animal, abundante. Essa é a cultura do município, uma cultura alemã, austríaca, italiana. Tá? Então, é um consumo forte, farto das coisas que dão origem ao problema da litíase biliar, dentre outras coisas, da desmotilidade, da dispepsia, etc. Da obesidade. Eu estou falando de um público específico que eu tenho uma boa condição de análise a respeito da saúde dela. Fiquei lá 7 anos, não é muito tempo, mas é um tempo relativamente bom para dizer o que eu estou colocando. Desses 7 eu apliquei o protocolo praticamente desde 2011, quando eu fui iniciar meu trabalho lá, saí em 2018, cidade de município de Ibicaré, meio oeste de Santa Catarina, região ali do Vale do Rio do Peixe, tem um Joaçaba, a cidade polo. Então, apliquei em vários pacientes lá o protocolo, sei de que vários deles foram esmagadores, mas eles são muito beneficiados. Sei de relatos. É verdade que se o paciente complicou, nem todos me disseram, mas eu perguntava, eu anotava isso no prontuário. Em consultas posteriores, eu tinha o hábito de perguntar como é que foi. É verdade que alguns poderiam não me dizer, é verdade que alguns passaram a consultar com outros profissionais, tudo isso é possível de ter e eu não mensurei tudo isso. Então há um viés na minha análise, com certeza. Não documentei, não registrei, não fiz trabalhos científicos, nada disso. Mas eu registrava as coisas em prontuário. Nós tínhamos prontuário eletrônico lá. Então, assim, a minha impressão, por ter acompanhado esse tempo, é a de que a esmagadora maioria dos pacientes não foram fazer a cirurgia. Foram chamados e não foram para a cirurgia. Muitos, inclusive, me contaram, não tinham mais dores, ficaram encantados com o protocolo, passaram a usá-los repetidamente, mesmo sem eu precisar dizer que tinha, mas embora eu orientei isso para eles, que tinha que acontecer várias vezes. Nem todos, inclusive, nem queriam fazer um ultrassom, porque não tenho dor, não vou gastar aí 100, 150 reais no ultrassom. A maior parte não fez, mas alguns fizeram.
Na quase totalidade dos pacientes que fizeram ultrassom, o cálculo ainda estava lá. Então, ele não foi eliminado. Então, o protocolo não é, na minha opinião, efetivo para eliminar cálculos da vesícula. Mas ele é efetivo para tornar os pacientes sintomáticos em assintomáticos, deixar eles sem sintoma. Isso eu posso dizer para você. Mas alguns pacientes sim eliminaram o cálculo. Tinha cálculo e passou a não ter mais. Agora, se foi um milagre de Deus, se foi o protocolo em si, se foi alguma parte isolada do protocolo, aí é uma outra história, tá? Mas deixa eu prosseguir no relato. O protocolo ele é efetivo para deixar o paciente assintomático. A não ser que ele já esteja sintomático, ele pode desencadear o sintoma. Mas vamos lá. Na maior parte dos pacientes eram assintomáticos. Ele é efetivo para melhorar alergias, eczemas de pele. O protocolo ele é efetivo para melhorar dores articulares variadas, tá? De osteoartrose a tendinite, bursite, ele é efetivo para tal, alívio, como um coadjuvante. Ele é efetivo também, tá? Para melhorar problemas digestórios, desde azia, gastrite, queimação, a própria desmotilidade, dispepsia, eructação, tá? Problemas intestinais, constipação. Ele é efetivo para isso. Não precisa necessariamente ser usado como primeira escolha para isso, mas ele é efetivo para isso. Tá? Então, posso atestar esse tipo de coisas para vocês. Eu tive contato com vários artigos e um dos motivos pelo qual eu estou escrevendo agora a publicação do artigo no The Lancet, uma revista médica de alto impacto, que foi enviado para mim também, eu acabei avaliando a respeito do protocolo de vesícula. Mas, mais uma vez, o que é avaliado lá não segue o protocolo na íntegra, então fica aí uma crítica. Porém, faz uma análise do protocolo, uma análise criteriosa. Eu também tive acesso a outros que fizeram uma análise bastante semelhante, avaliando essa questão de que não é necessariamente os cálculos em si que estão sendo eliminados. É porque a precipitação ali, a formação, a mistura de azeite com limão, com sais biliares, com enzimas digestivas, com secreções do aparelho digestório, formam sim aquelas vesículas, aquelas bolhas, aqueles nódulos que são pseudocal, e são esverdeados, são muito semelhantes, especialmente para o público leigo, são muito semelhantes a cálculos biliares. Exceção de cálculos de colesterol, quase sempre são mais endurecidos, tá? Não saem assim tão fácil, são mais sólidos. Mas, vamos lá. Tem esse trabalho, o cálculo pode lá se reduzir, existe questão de que alguns cálculos são aí lisados, quebrados, tá? Com a fragmentação desses cálculos, né? Embora fragmentos endurecidos, não fragmentos amolecidos, como são os cálculos que são eliminados pelas fezes após a diarreia do protocolo. Tá? Alguns pacientes meus não foram beneficiados, ou porque não desencadeou diarreia, ou porque tiveram cólicas, mas como já disse, a esmagadora maioria foi beneficiada de alguma forma. Então, como disse, tive acesso a alguns trabalhos, e é a razão pelo qual eu parei de usar esse protocolo como primeira escolha foi as reflexões que esses trabalhos me levaram. Alguns desses trabalhos me foram mostrados pelo Edivaldo, outros pelo Martin, tá? E muitos eu mesmo pesquisei e vi de que, primeiro, os cálculos que são eliminados nas fezes não necessariamente são aqueles mesmos da vesícula. Aí eu juntei com a maior parte dos pacientes que fizeram ultrassom e o cálculo estava lá e digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. E essa é a diferença entre um terapeuta natural com maior formação, maior experiência, ou mesmo ainda um médico, como é o meu caso, da maior parte dos terapeutas naturais que estão aí. É a criticidade, é o ir atrás, é o ter acesso a várias metodologias e compará-las para ver quais são mais efetivas ou não. Inclusive mudar próprias terapêuticas. E é o meu caso, eu mudei a terapia após isso. Eu usava como primeira escolha e parei de usar, porque tem alguma coisa errada ali. Porque aqueles cálculos são eliminados não necessariamente são os cálculos da vesícula desses pacientes. Mas os pacientes que eram beneficiados, o que eu posso dizer? Aí que vem. Será que ele é beneficiado por ter usado o limão com azeite, com sal amargo? Será que realmente o sal amargo causa a dilatação da via biliar? Essa ainda é uma interrogação que eu tenho. Não encontrei respostas a essa interrogação específica. Se o sulfato de magnésio causa dilatação da via biliar, talvez eu precise procurar isso melhor. Tá? Não lembro de ter visto isso nos artigos, talvez tenha, mas eu fiz uma leitura um pouco mais rápida, não encontrei essa resposta lá. Encontrei a questão da formação daquelas vesículas. Não vou chamar de cálculos, porque... Mas, pois bem, cálculos ou pseudocálculos, tá? Formariam lá. E a questão de que é possível que a melhora do paciente tenha sido pela ser tratada a causa, que é o erro alimentar,
e que é a dispepsia, a desmotilidade, porque faz parte do protocolo o período de jejum, faz parte do protocolo a mudança alimentar. Então, até que ponto os benefícios do meu paciente vieram por isso, até que ponto não. Ou se existem essas dúvidas, elas são verdadeiras, sinceras e reais. E para as pessoas que eu estou oferecendo o protocolo, eu já consigo benefício. Eu passei a fazer isso, passei então a não fazer como origem, né, inicial a questão do limão com azeite e o sal amargo. Tirei isso e passei a utilizar como meu protocolo inicial de escolha a limpeza orgânica, em suas variadas formas, aí de acordo com o que eu consigo negociar com o paciente, que inclui jejum, que inclui mudanças alimentares, para uns dieta crua, para outros dieta líquida, para outros jejum simplesmente. As diversas formas de limpeza orgânica, não é um assunto agora a limpeza orgânica. Eu passei a utilizar isso e passei a ver os mesmos benefícios que eu tinha antes. Problemas intestinais, problemas gástricos, problemas de pele, problemas articulares, a própria tinha o mesmo benefício. Quando eu percebi isso, então eu parei de usar a limpeza orgânica como primeira escolha, mas passei então a estimular as demais coisas do protocolo. Até porque não há nada no Espírito de Profecia ou ainda na Bíblia que nos faça lembrar a questão do protocolo. Tudo bem, Deus foi muito mais excludente o que não usar do que deu coisa do que deve ser usado. Ele só disse os nãos, ele não disse todos os sims. Aí cabe a nós estudarmos, né? Então, no momento, a minha conduta é essa em relação à limpeza do fígado e vesícula. Bom, aqui é uma aula, um testemunho um pouquinho maior, como a maior parte dos meus áudios, porque eu tento fundamentar. Então, no momento, eu tenho um protocolo particular, utilizo mais algumas coisas, mais uns fitoterápicos, faço mais umas recomendações na questão do estilo de vida, negocio com o paciente, tá? E monto um protocolo praticamente individual, uma estratégia individual com cada um. Essa mais ou menos é a minha primeira escolha atualmente. Ainda uso, alguns pacientes fazem questão de usar o protocolo. Por mim, se o paciente quer, eu oriento. Tá? Só estou contraindicando se o indivíduo é assintomático. Aí eu contraindico. Se não, ou que haja alguma outra contraindicação relativa absoluta, real, aí eu vou conversar com o paciente e tomamos a decisão. Tá? Que são as próprias contraindicações do próprio protocolo. Por exemplo, indivíduos extremos de idade, né? Crianças, idosos ou indivíduos fragilizados, hepatopatas, etc. Creio que é isso. Esse é o meu posicionamento, o meu relato em relação à questão do protocolo de limpeza do fígado e vesícula. Certo? Um abraço, que Deus abençoe e até um outro momento.